Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu sou o Edson, este é o canal Trading em Valor e a gente está falando aqui de long and short, tá? Por enquanto é o assunto do momento, né? O meu assunto de interesse, meu foco. Mas em breve eu pretendo falar de outras coisas. Acho que eu vou começar a falar conteúdo de opções em breve, tá? Mas por enquanto o foco é long and short. Se você não sabe o que é long and short, dá uma olhada aqui nesses vídeos, tá? Depois volta aqui neste vídeo. Esse vídeo é para sessão de curtas, tá? E eu vou falar um pouquinho de um comentário que eu recebi do Thiago. E eu acho legal né, a interação porque a gente aprende coisas, né? Nada é estanque, né? No método não existe nada que a gente não possa mudar e melhorar. Né? Eu faço também operações de arbitragem e isso eu aprendi com operações de arbitragem. É um tipo tão específico de operação que, né, eu falo assim, quando você, basicamente, arbitragem é você operar distorções, né, grosso modo, e quando você descobre alguma distorção e opera, você tem que aproveitar e fazer aquilo rápido, porque outras pessoas também percebem. Então, né, morre aquilo, né, é o que regula o mercado. Se tem uma distorção, as pessoas vêm, elas se aproveitam daquilo, né. Então, nada é estanque, as coisas mudam, estratégias mudam, mercados mudam, né? E a gente tem que estar de cabeça aberta para mudar também. E eu acho legal os comentários. Bom, o Thiago falou aqui se eu já tinha olhado o alfa, né? Só lembrando, o alfa, coeficiente linear, né? O que é? A gente tem na nossa regressão, a gente tem a variável y dependente, a x independente, de modo que a gente pega e usa uma fórmula com essa cara aqui, y igual a beta x mais, chamamos aqui de alfa. Tá terrível, né? Mas tudo bem, acho que dá para entender. Então, é uma reta, né? E a gente tem o beta coeficiente angular e o alfa coeficiente linear. Normalmente a gente usa isso aqui, né? Ou beta rotation. E para sinalizar se a nossa posição aqui, se a gente tem uma boa entrada, tem chances, a gente faz a leitura do beta. E o alfa é o que o Thiago está falando, né? Se eu já olhei, ele falou que observou algumas coisas e quando a gente chega no desvio padrão, segundo desvio padrão, e vai e o beta, né? Desculpa, o alfa tá baixo, ele vê que tem uma chance maior, né, da coisa não ir a favor, né? Então, o que eu fiz, né? Eu olhei alguma coisa, como eu respondi aqui, né? No início eu olhei o alfa, não achei nada muito significante, né? E aí, como ele questionou isso, eu resolvi olhar, né? Eu vou fazer outro vídeo de backtest. Esse vídeo é só para mostrar o que eu fiz aqui, né? Tá na sessão curtas, espero que fique curto, mas eu acho que vale sim a pena a gente olhar. O que eu fiz? A gente tem o beta rotation, né? O beta rotation, o que é? É como o beta do meu gráfico, né? O beta varia conforme variam os dias, né? Por exemplo, eu tenho aqui 147 dias. Então, eu tenho 147 dados que eu me baseio para gerar minha regressão linear entre os pares x e y, né? No caso aqui a BEV e CIA. Então eu uso esse período. No próximo dia, né, de trade, o que acontece? Eu insiro um novo dado aqui, mais um parzinho x e y, e sai um último daqui. Então, essa janela é uma janela móvel. São sempre 147 dias, mas sempre contando, né, o último dia para trás. Então, são os últimos 147 dias. O beta rotation nada mais é do que como variou esse beta nesse período. Então, aqui eu tenho o meu beta para 13/8, né? Como era o beta para 12/8? Ele está aqui também. Não vou achar o 12. Opa, achei. Era 0,94. Como estava o beta para 10? Como estava o beta para... Então,
esse beta aqui é o coeficiente angular da regressão do 3 de agosto até 147 dias atrás. Então é isso que é o beta rotation. É como o beta varia ao passar dos dias, com a janela movendo, tá? Eu fiz essa introdução por quê? Porque eu achei interessante, já que ele falou que analisa o alfa, eu criei um alpha rotation, né? Que nada mais é que acompanhar como o alfa, o coeficiente linear, varia. Só para ilustrar aqui, isso aqui, né, esse gráfico aqui à direita é o gráfico dos pares x e y, né, a BEV e CIA. CIA é x, a BEV é y. E em roxo é essa equação, ou seja, é a regressão linear. É a reta que melhor aproxima esses dados aqui, né? Então, a gente vê aqui que o nosso coeficiente angular é 4 e o linear é 0,90. Isso vai mudar. Se eu pegar outro par aqui, por exemplo, PSSA e PCAR, se a gente mudar, a gente vai lá nos resíduos, o gráfico mudou. Agora a gente tem uma relação que o preço de pão de açúcar é 1,38 preço de PSSA menos 36. Isso muda. Ele menciona outra coisa. Ele mencionou aqui que ele utiliza 1. Eu creio que ele esteja normalizando, né? Porque o alfa muda muito. Dependendo do, né, como a gente viu, dependendo do papel, ele muda bastante. Então eu acho que ele falou em termos normalizados, tá? Não tem problema, só a gente normalizar também. Na verdade eu já faço. Esse aqui que eu fiz no beta é o beta em desvio padrão, que eu acho legal para saber onde que ele está aqui em desvio padrão. Lembrando que aqui é 2 positivo e lá embaixo é 2 negativo. Aqui é a média, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz o meu alpha rotation, tá? No meu alpha rotation, o que acontece? O que eu descobri? Vamos ver. Aqui o meu alpha rotation. E eu acho que visualmente vocês já podem ver. Na verdade, para vários pares que eu escolho, o meu alpha rotation é sempre simétrico ao meu beta rotation. Inclusive obedecendo os desvios padrão, né? Para qualquer par de ativo. Então se a gente... Aí, ó, mesmo pode ser o beta rotation mais maluco, ele continua simétrico. Então, tanto que se a gente pegar isso aqui, vou até fazer um experimento aqui no Paint. Se eu pegar o meu... Opa, não, tem que tirar isso aqui. Se eu pegar esse meu gráfico aqui, volta. Vamos pegar isso aqui, que vocês vão entender direitinho. A simetria vai ficar visual. Se eu pegar e colar aqui, e pegar só o de baixo, que é o meu alpha rotation, e colar ele aqui, só que esse o que eu fiz? Eu inverti o meu alpha rotation. Opa! Acho que não deu certo a minha inversão aqui. Vamos inverter de novo. Não é rotacionar. Flip. Aê, agora sim. Né? Eu virei ele de ponta cabeça aqui. Então olha isso. É muito, muito parecido. Né? Praticamente é idêntico. Né? Até nos pontos aqui que ele sobe, que ele fica, né, na média, a média de um é a média do outro. Então, um é inverso do outro. Então, na verdade, o que acontece? O meu alpha rotation, né, a informação que o meu alpha me dá, na verdade o meu beta me dá, só que de maneira oposta, né? Por quê? Porque o meu beta, né, a gente sabe que quando... Opa, deixa eu pegar um desenho livre. A gente sabe que o meu beta me dá a informação que quando eu estou aqui embaixo, né, e quero um retorno aqui no gráfico de resíduos, é legal eu ter
também uma possibilidade do meu beta subir. Só que isso, para o gráfico do Alpha Rotation, seria o inverso. Então, para o meu Alpha Rotation, seria interessante que o meu Alpha Rotation aqui, deixa eu colocar lá, descesse, que ele acaba tendo um comportamento diferente do beta. Né? Por quê? Por conta dessa simetria do gráfico, essa simetria inversa aqui do meu gráfico. Né? Então, o que o Thiago falou, na verdade, assim, é observável, eu creio que é interessante, mas popularizou-se o beta, por algum motivo que eu desconheço. Talvez mais... Quer dizer, não sei, eu poderia chutar aqui que é mais fácil, visualmente, você entender o que uma variação do beta faz com o seu resíduo do que uma variação do alfa faz com ele. Né? Porque o beta está ligado diretamente ao coeficiente angular da reta, o quanto que ela inclina. Né? Então talvez por isso se faça. Mas, por essa primeira análise, eles são praticamente idênticos, então eles têm a mesma informação. Tá? Mas é legal sim a gente analisar, é legal a gente ver, ter novas ideias, como eu falei. Tá? E eu pretendo fazer um vídeo de backtest olhando o alfa também como entrada, tá? Então isso aqui só foi para comentar esse comentário no vídeo, né? Só foi para mostrar isso e que a gente tem a mesma informação praticamente do beta rotation no alpha rotation, né? Eles são muito, muito parecidos. Eu testei vários pares, olhei a carinha de vários pares, eles são sim, até quando eles são que eles têm uma correlação negativa, era SUSB com PSSA. A gente tem um beta negativo. Ó. Mesmo com beta negativo... Opa, deixa eu atualizar aqui que não atualizou. Mesmo com beta negativo, ainda mantém. Então eles são muito parecidos. Quando um cruza 2 desvios para baixo, o outro cruza 2 desvios para cima. Então é bem, bem, bem simétrico. Tá? Então eu creio que seja a mesma informação que o beta te dá de uma outra maneira, tá? Mas eu vou fazer os outros vídeos. Aproveitando, se você não entende por que a gente faz isso aqui, né? Como eu mencionei, porque, por exemplo, quando está aqui, eu sou favorecido pelo aumento de SUSB, né, pelo que se SUSB valoriza. Desculpa, aqui é um falso exemplo porque aqui é um pair trading, né? Mas se eu tiver num gráfico de long e short, de pair trading as duas vão se favorecer com o resíduo aumentando. A compra favorece com o aumento do resíduo, né? Mas se eu estou num gráfico aqui de long e short, né, normal, que eu tenho compra e venda, o que acontece? Quando o meu resíduo aumenta, meu beta aumenta, favorece o meu resíduo aumentar. Né? Eu explico isso, eu vou deixar no comentário, porque é um vídeo longo e eu explico no meio desse vídeo. Mas dá uma olhada na descrição do vídeo, vai estar aí, tá? Se você quiser ver por quê. E dá para fazer isso e entender também, a tabelinha que eu montar com o alfa também. Tá? E aí você vê como que é antissimétrico. Tá? Então, a gente tem a mesma informação, basicamente, que a gente tem do beta. Tá? Talvez pelo visual ser mais fácil você entender o beta como a inclinação do gráfico, talvez a inclinação da reta, talvez por isso que popularizou. Tá certo? Bom, pessoal, esse é o comentário e eu acho sempre legal. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, escrevam aí e o que eu puder responder, eu respondo, faço eventualmente vídeos, tá certo? Até a próxima, pessoal. Valeu!